Alô, alô, turma! Erehé! Espero que estejam todos e todas bem. Aqui é o professor Reinaldo, de novo, da disciplina de Botânica e Agroecologia, e vamos dar continuidade ao estudo da nossa disciplina, do conteúdo teórico, na segunda videoaula, que nada mais é do que uma continuação da aula anterior. Por isso as duas estão organizadas aí no tópico 1, né? Então, inicialmente, a gente começou falando da história e das origens das agriculturas no mundo, e agora nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o processo de domesticação de espécies e os principais centros de origem e expansão das agriculturas no mundo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, o que é domesticação de espécies? Né? Então, primeiro vamos tentar distinguir aí dois termos, porque muitas vezes a gente pensa que o domesticar acaba sendo um sinônimo de dominar, né? Mas dominar é ter controle ou autoridade sobre algo, enquanto domesticar, a palavra vem de domus, casa, acostumar a vida de casa, ou seja, trazer para casa, né, a casa como um local onde a família tem um controle do que se passa, ou a comunidade. Então, o processo de domesticação nada mais é do que trazer outras espécies animais e vegetais para conviver, né, com os seres humanos em suas moradas. Né? Então, é um pouco diferente de dominar. A gente tem essa dificuldade de entender, né? E acho que o caminho histórico que a domesticação de espécies levou, acabou levando o ser humano a, além de domesticar, buscar a dominação sobre outras espécies, mas vamos tentar refletir na domesticação enquanto um processo coevolutivo, ou seja, no qual seres humanos buscam a adaptação de espécies animais e vegetais a diferentes ambientes e aos interesses humanos por meio de seleção artificial. Beleza? O que, em longo prazo, gera melhoramento genético. Então, a primeira coisa a gente já viu na história da agricultura na aula passada, que a agricultura tem entre 14 e 10 mil anos, né? Diversas sociedades, povos e culturas passaram por esse processo de transição do extrativismo para a agricultura. E a domesticação de espécies é um processo marcante na invenção e na evolução da agricultura no mundo. Né? E assim como esse processo de melhoramento genético de plantas e animais. Ou seja, o ser humano faz melhoramento genético desde que ele aprendeu a fazer agricultura. Faz seleção de variedades, buscando adaptação, aclimatação a contextos diferentes, ou seja, há mais de 10 mil anos. Tá? Então, muitas vezes hoje a gente ouve falar em melhoramento genético, utilizando ferramentas e metodologias biotecnológicas, uso da biologia molecular, organismos geneticamente modificados, cruzamentos, enfim. Mas o ser humano sempre promoveu o melhoramento genético. A questão é que era um melhoramento genético feito por meio de seleção artificial, cruzamento e escolha ali de variedades mais adaptadas. Então, isso aí, desde que o ser humano faz agricultura, o ser humano faz seleção artificial e um processo coevolutivo, né, ocasionando, gerando esse melhoramento genético. E quando eu falo de um processo de coevolução, significa que não apenas as plantas e animais domesticados passam por um processo de mudança ali em seus padrões genéticos, mas também o ser humano, né? Porque ao fazer esse processo de domesticação para fins agrícolas, isso promove segurança alimentar no caso dos seres humanos. Isso proporcionou, aí, como a gente viu na aula de História da Agricultura, a estruturação de sociedades complexas, ou seja, isso também incrementa a nossa capacidade adaptativa e evolutiva, né, ao longo da história. Beleza? Então a domesticação de espécies é um caminho de mão dupla, né? Então, falando aqui sobre algumas espécies, né, esses dados estão apresentados aqui. A gente pode ver há cerca de 10 mil anos atrás evidências aí de domesticação do trigo, né?
há cerca de 9 mil anos atrás, evidências de domesticação da cevada, da ervilha, da lentilha, do grão de bico, do linho. Então, essas foram as principais espécies domesticadas de plantas, né, inicialmente no centro de origem da agricultura principal, que era ali no Oriente Médio. Já tem dados demonstrando que o trigo pode ter sido domesticado há mais tempo, ou seja, esses dados podem chegar a mais de 14 mil anos. Né? Então, essas datas variam de acordo com o avanço das pesquisas arqueológicas. Beleza? Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver, né, à esquerda de vocês, né, nós temos milho, né, o exemplo de um milho selvagem, com uma espiguinha pequenininha, né? Vamos ver o exemplo aqui, ó, do milho, né? Selvagem, o tamanho da espiga original do milho selvagem, e após o processo de domesticação que foi realizado pelo povo maia na América Central, olha como que o milho, né, o tamanho da espiga cresceu, o tamanho dos grãos. O pé de milho originalmente selvagem era uma planta com essa morfologia aqui, toda ramificada. Hoje vocês veem, o pé de milho, ele tem um corpo único, né? Então, aqui o exemplo do milho e os efeitos desse processo de domesticação e melhoramento genético por meio das mãos humanas. Né? Do lado de cá a gente vê a diferença, né, entre o trigo selvagem e um trigo acorn domesticado. Né? Que vocês podem comparar os domesticados com os selvagens e veem como que esse processo de seleção artificial ao longo do tempo gerou melhoramento genético, né, e atendendo aos interesses humanos. Outro exemplo aqui que vocês podem ver é a questão do porco. Vocês podem ver aqui o exemplo de um javali, né, ou seja, uma espécie selvagem que, a partir do javali, né, o processo de domesticação gerou os porcos que hoje a gente conhece. Né? Ou seja, com as presas reduzidas, um tamanho um pouco menor, menos agressivos, né? Ou seja, mais fáceis de se manejar. Né? Então, mais um exemplo aí desse processo de domesticação de espécies. Falando em animais, a espécie animal mais antiga que se tem notícia domesticada, há cerca de 16 mil anos, são os cães, né, os cachorros. Provavelmente foram domesticados aí ainda no Paleolítico, antes da Revolução do Neolítico, ainda em sociedades de caçadores-coletores. Então acredita-se que os cães eles ficavam ali, né, beirando, chegando junto dos arranchamentos, dos aldeamentos temporários, na expectativa de buscar algum resto de comida. E nesse processo, os seres humanos teriam, né, como se fosse em troca de uma proteção desses aldeamentos, né, selecionado, dar uma comidinha aqui, mantém eles ali por perto, como uma estratégia talvez até de afastar outros animais. Né? Existe uma tese de doutorado de um pesquisador australiano, que não me recordo o nome ao certo, que ele até se questionava se foi o ser humano que domesticou os cães ou se foram os cães que domesticaram o ser humano, ou seja, a partir de quem partiu essa iniciativa de se aproximar e conviver junto. Esse pesquisador defende que os cães que vieram até nós, né, e nos dobraram. Por outro lado, o ser humano também participou de um processo de seleção, né? Ou seja, os mais selvagens, ferozes, menos amistosos, menos sociáveis, eram severamente eliminados, né? Enquanto apenas os mais mansos iam chegando junto. Enfim, aqui outros exemplos de espécies animais domesticadas, como as cabras, né, o porco, as ovelhas, os bovinos, os asnos, né, os burros, e também os gatos, né, espécies domesticadas. Os gatos, na verdade, eles têm uma relação muito interessante, né, acredita-se tenham sido domesticados também nesse centro de origem original aí das agriculturas no mundo, lá no Oriente Médio,
aonde com a possibilidade de estoque e armazenamento de grãos, né, e esses estoques atraíam roedores. E, portanto, os gatos naturalmente eram atraídos para esses espaços agrícolas, né, principalmente de armazenamento de comida, em busca de roedores. Né? E exatamente por essa função, eles, vamos dizer, foram sendo tolerados naquele ambiente. Então já é um processo de domesticação que é com uma distância um pouco maior, né? Tanto é que você pode ver a diferença entre cães e gatos aí no relacionamento com a gente, né? Mas, enfim, só dando alguns exemplos para vocês. É, e agora falar um pouquinho de quais foram esses principais centros de origem da agricultura e domesticação de espécies no mundo. Então, vamos lá. Né? O centro mais antigo, como eu já mencionei, está aqui na região do Oriente Médio, a gente chama de Centro Médio Oriental. Também temos a região aqui asiática, onde a gente encontra o centro chinês, uma área secundária de domesticação no sudeste asiático, que envolve a região da Índia e também as ilhas da Oceania, né, como Nova Guiné, onde inclusive a Nova Guiné é considerado também um centro de origem e domesticação de espécies. Temos também uma área secundária de domesticação africana, abaixo do deserto do Saara, vamos dizer, pegando o centro-sul da África. Então, quando a gente fala o centro de origem e domesticação, é um local onde teve um surgimento independente da agricultura. Quando a gente fala de áreas secundárias, né, estamos falando de áreas que foram derivadas de outros centros, mas que também desenvolveram seus próprios processos de domesticação. Beleza? E nas Américas a gente pode distinguir o centro norte-americano, né, o centro centro-americano, ou seja, da América Central, correspondente ali onde é México, Guatemala, a região sul do México. Esse centro norte-americano pega a região ali do norte do México e onde hoje a gente conhece como Estados Unidos, né? E também temos um centro sul-americano, né? Correspondente aqui à região da Cordilheira dos Andes, aonde criaram-se aí sistemas agrícolas, né, bem especializados ao ambiente de montanhas, né? E é considerado uma área secundária de domesticação sul-americana, o que hoje corresponde também à Amazônia brasileira. É uma área derivada dessa ocupação aí do centro sul-americano andino, né, mas que teve processos aí de domesticação de espécies próprias desses ambientes, né, como é o famoso caso da mandioca, e daqui a pouco a gente cita mais alguns exemplos. Então, de modo geral, esses aí foram os principais centros de origem e domesticação de espécies. Vocês podem conferir esse mapa com mais tranquilidade e uma descrição sobre cada um desses centros naquele livro do Mazoyer e Rudar, né, que eu deixei disponível para você sobre a história das agriculturas no mundo. Então, como eu falei, os principais centros, né, a gente pode dizer que são esses aqui, onde estão marcadas bolinhas amarelas, né? E nesse mapa vocês podem ver as setas aqui, as setas verdes que indicam a expansão desse centro médio oriental, ou seja, do Oriente Médio. Essas setinhas aqui verdes claras que mostram a expansão desse centro chinês, né? Essas setas azuis aqui que indicam como a agricultura irradiou e essas espécies domesticadas também foram migrando, né, entre povos diferentes pelas Américas. Né? Então, já na pré-história, ou seja, há milhares de anos atrás, os povos migravam, trocavam sementes, trocavam plantas, e muitas dessas plantas alimentares circulavam então com esses povos, né, nesse movimento, nesse processo de expansão, de irradiação das agriculturas por diferentes partes do mundo, por diferentes povos, diferentes culturas, em diferentes solos, climas, ambientes diferentes. Beleza?
Agora falar um pouquinho de cada um desses centros, começando pelo mais antigo, o Centro Médio Oriental, dessa região que é chamada geralmente Crescente Fértil, né? Crescente porque pareceria uma lua crescente, é, essa região, e fértil porque é uma região muito fértil aí, irrigada pelos maiores rios aí do Oriente Médio, o Rio Nilo, Rio Tigre e Rio Eufrates. Então é onde a gente tem os resquícios mais antigos de domesticação de plantas na humanidade, há mais ou menos 14 mil anos, exatamente nessa região aí tão citada, onde se passam várias histórias bíblicas, né? Então, para quem é cristão e faz a leitura desse livro, que é a Bíblia, né, vocês já devem ter percebido diversas espécies vegetais citadas em momentos diferentes dessas histórias, né? E a maioria dessas plantas são plantas domesticadas que fazem parte desse ambiente, desse centro de origem e radiação da agricultura. Beleza? Então aqui, ó, os primeiros cultivos que se tem notícia seriam o trigo e a cevada, né? Ou seja, o trigo também demonstra que o ser humano já há milhares de anos sabia fazer o uso desses cereais, né? Como na aula passada a gente mostrou a evolução de ferramentas, já haviam ferramentas para moer, para preparos de farinhas e massas, né? E inclusive de bebidas fermentadas à base de cevada. Hoje as pessoas bebem cerveja, algo muito parecido com isso, né? Talvez o ancestral da cerveja, também já se bebia lá nas origens da agricultura à base desses cereais, né? Então, aí outros exemplos de vegetais domesticados no Oriente Médio, como por exemplo a lentilha, a ervilha, o grão de bico, as favas, a oliveira, né? Ou seja, que dá azeitona, né? A tamareira, a romã, a parreira, ou seja, os pés de uva, né? E também o linho, que era usado tanto para alimentação quanto também pelo vestiário. Hoje a gente fala muito do linho, né, enquanto tecido, a gente conhece mais esse uso dele, mas também tinha o uso alimentar, né? Outro centro de origem e radiação da agricultura muito importante é o centro chinês, né? Então, que corresponde aí à região subtropical ali mais próxima do Vale do Rio Amarelo, na China. Então aí a gente pode citar alguns cereais que foram domesticados nesse centro, especialmente os pães, né? Mas também eu acho que os dois vegetais que a gente mais associa ou que fazem parte mais do nosso cotidiano e que vieram desse centro chinês são, como exemplos aí de destaque, o arroz, né, que está no prato dos brasileiros quase que diariamente, não sei com essas altas de preço aí, né, mas voltando, e a soja, né, que hoje é um dos maiores produtos do agronegócio brasileiro, né, mas que na verdade é uma espécie nativa do Oriente e que foi domesticada na China, né, há mais ou menos 3 mil anos atrás. Então, para vocês verem aí, né, quando a gente vai analisar mesmo o nosso prato, né, ou os alimentos que estão na nossa mesa no cotidiano e buscar qual é a origem, quais são as histórias desses alimentos, como eles chegaram à nossa mesa, a gente vai ver que a maior parte dos vegetais que a gente se alimenta no dia a dia são exóticos. Exótico é uma planta que é originária, nativa de outro lugar e vem introduzida. Né? Agora falando um pouco sobre essa área secundária do Sudeste Asiático, que pega ali a península da Índia e seu entorno. Né? Então, o arroz domesticado no centro chinês também chegou até essa área secundária do Sudeste Asiático, que é influenciada, portanto, por essa cultura agrícola também chinesa, mas com do processo de domesticação próprios. Um exemplo clássico é a manga, né? A árvore de manga, que inclusive seu nome científico é Mangifera indica, demonstrando
como que a origem dela, né? Ela veio da Índia, foi domesticada lá. Vários frutos cítricos, e quando a gente fala em frutos cítricos, não são frutos azedos, são os frutos de espécies do gênero Citrus, como por exemplo laranja, limão, mexerica, né? Isso que é fruto cítrico para a gente na botânica são frutos das espécies do gênero Citrus. O inhame, né? Algumas variedades de inhame foram domesticadas nesse centro do Sudeste Asiático, na China, e também a própria bananeira, também acredita-se que teria sido domesticada nessa área secundária aí do Sudeste Asiático. Né? Então, interessante, né? A banana que a gente tem aqui também bastante, ela só veio parar nas Américas após as invasões europeias. Né? E outra planta domesticada muito interessante na Índia é essa daqui, que é o chá verde, chá preto, que na verdade a gente pode chamar de modo geral de chá da Índia, ou a Camellia sinensis. Chá verde, chá preto, essa distinção é apenas uma forma de processamento dele, mas a espécie, a planta que dá origem a esses chás é a mesma. É o chá, não sei se você sabe, mas é a droga vegetal mais consumida no mundo. Né? E quando eu falo droga vegetal, o conceito de droga vegetal significa toda planta que contém alguma substância química capaz de alterar a fisiologia, o funcionamento do organismo. Né? Então, café é uma droga vegetal, o chá da Índia também, né, que contém ali princípios ativos que agem no sistema nervoso central. E amplamente difundido na Europa, mas tem origem lá na Península Indiana. Outra área secundária, agora na África, né, ela teve um intervalo de 5.000 anos, né, entre as origens da agricultura lá no Crescente Fértil, no Oriente Médio, e sua aparição ali no centro-sul da África. Né? Então, é uma área influenciada, né, por esse centro médio-oriental, mas que também teve seus próprios processos de domesticação, e aqui citando alguns exemplos de espécies, como o sorgo. Não sei se vocês conhecem o sorgo tem sido muito cultivado no Brasil em monoculturas para servir de ração animal, para preparar, fazer silagem para alimentar o gado, né? Mas e no Brasil a gente não tem cultura de comer sorgo, né? Mas na África era uma espécie que tinha usos semelhantes ao uso que o milho tinha para os povos originários aqui das Américas, né? Algumas espécies de pães também foram domesticadas na África. Uma espécie muito interessante que a gente consome também bastante aqui em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, é o quiabo. Né? O quiabo, você vê, faz parte da nossa culinária mineira, culinária brasileira, culinária baiana, mas é uma espécie que também veio da África. Né? E o quiabo tem uma história interessante. É, que não sei se vocês sabem, né, no processo das invasões europeias e da colonização, com o uso de mão de obra escravizada, né, os navios negreiros europeus que iam capturar escravos na África, trazendo para o Brasil, muitos desses grupos que saíam, sejam eles principalmente ali, bantus, iorubás, fon e outras etnias africanas, elas tinham uma estratégia de trazer consigo algumas sementes. Né? Então é uma história meio triste, mas que mostra pra gente um pouco do significado da gente comer quiabo até hoje. Né? Então vocês já ouviram falar nas bonequinhas Abayomi? Então, alguns africanos nesse processo aí de transporte forçado, né, nos navios negreiros, as mães preparavam bonequinhas sem costura, com trapos de pano amarrados com sementes dentro. Então, várias sementes domesticadas na África chegaram no Brasil por meio dessas bonequinhas ou trapos de pano amarrado, que as mães deixavam com seus filhos. Né? E muitas vezes, quando eram separados ao chegarem aqui, né, famílias inteiras separadas,
né, muitas vezes os filhos carregavam aquelas bonequinhas Abayomi amarradas como um sinal ali na esperança de algum dia reencontrar a mãe e ser reconhecido pela bonequinha, né, de pano que carregavam. E muitas sementes vieram amarradas, vieram dentro dessas bonequinhas, como é o caso do quiabo, da cannabis, do sementes de algodão, o próprio café inicialmente, né? Então várias e várias espécies chegaram aqui dessa maneira, né? E passaram a ser então reproduzidas por aqui, né? Outro exemplo aqui de carás, né? O algodão interessante que tem o algodão arbóreo e a outra espécie de algodão, uma vem da Índia, outra foi domesticada independentemente na África, né? E o caso do café também é muito interessante, que a gente também é uma bebida que a gente consome no cotidiano aqui no Brasil, né? Como um estimulante. É, e ela, muitas vezes, pelo fato de a gente ter muito cultivo de café, ser um dos maiores exportadores de café do mundo, as pessoas às vezes acham que o café é nativo. Mas o café é uma espécie exótica, foi domesticado lá nas montanhas do Nordeste africano, provavelmente onde hoje a gente chama de Etiópia, né? E engraçado que o café, nos seus ambientes originais, ele era uma planta que crescia na sombra das florestas dessas montanhas da Etiópia, né? Ou seja, não era uma espécie de pleno sol. Quando ela veio aqui e passou a ser utilizada pelo agronegócio, que passou a ser cultivada em monocultura a céu aberto. E, inclusive, diferentes variedades de café foram adaptadas para essas novas condições. Então, isso para mostrar, na aula passada eu mostrei para vocês aí um exemplo de um sistema agroflorestal de café, com café sombreado, um dos cafés mais valorizados e apreciados do Brasil. Ele é cultivado tentando simular o ambiente original em que os cafés, em que a espécie do café foi domesticada lá na África. Beleza? Então aqui mais uns exemplos. Temos outros, então estou só citando alguns. E no caso do quiabo fica a dica aí, né? Toda vez que a gente comer quiabo, lembrar dessa história, comer quiabo é um ato de resistência, né? E força aí dos povos originários da África, né? Trazidos para cá nesse processo tão triste da nossa história. Bem, agora falando das Américas, então temos aí os grande centro-americano, né, no qual temos a América do Norte, né, com algumas espécies tipicamente domesticadas aqui, pegando uma região aí norte do México, e onde hoje corresponde aos Estados Unidos, essa região aqui da América Central, né, onde a gente tem o sul do México e outros países mais a sul, como Guatemala, Honduras, Costa Rica, etc. Né? E ainda nas Américas, aqui a região dos Andes, né? Também foram um centro de domesticação muito interessante, e aqui uma área secundária que pega as planícies das terras baixas florestadas, o que corresponde à Amazônia, aí no norte da América do Sul. Enfim, percebam que são áreas onde haviam grandes civilizações, né, bem estruturadas. Na América Central, os maias, astecas, né, na América do Sul, nos Andes, o Império Inca, né, na Amazônia também há registros aí de civilização marajoara na ilha de Marajó, né? Então, e evidências arqueológicas já têm demonstrado como que a Amazônia era uma grande área cultivada, muitas espécies e áreas que a gente pensa que eram florestas intocadas há cerca de 4, 5 mil anos atrás, eram áreas manejadas por grupos indígenas. Então vamos falar um pouquinho de alguns exemplos de espécies domesticadas aqui nas Américas, começando lá pela América do Norte. Né? Então, esse centro norte-americano de origem e domesticação de espécies, ele é interessante que já tinha seus cultivos próprios, uma base alimentar própria, e lembrando que espécies exóticas só foram introduzidas, né, depois aí de 1492, após as invasões europeias. Então, antes disso, a gente tinha, né, abóbora, moranga, abobrinha, ou seja, as diversas espécies de cucurbitácea, de abóboras e abobrinhas,
né, com evidências aí de mais de 10 mil anos de cultivo delas. O próprio milho, né, inclusive uma planta sagrada aí para os povos do México, né. Os feijões também foram domesticados nas Américas, aqui nessa região Centro-Norte América. O milho, ou seja, a gente come arroz com feijão, arroz vem da China, feijão vem da América Central, milho vem da América Central, nossas abóboras vêm da América do Norte, diferentes favas também foram domesticadas nesse ambiente. O amendoim também, que é uma espécie que a gente também cultiva aqui, faz parte da nossa cultura alimentar, ele também foi domesticado na América do Norte. E o girassol, né, também domesticado como uma espécie alimentar, para se comer a sua sementinha, que o girassol foi domesticado. Beleza? Então aí alguns exemplos para vocês. E agora, ainda falando sobre esse centro-americano, mais especificamente na América Central e essa contribuição dos maias, astecas, das civilizações centro-americanas, né, as pimentas e pimentões do gênero capsicum, ou seja, a maior parte das pimentas e pimentões que a gente conhece foram domesticadas na América Central. O tomate é dessa área, desse centro de domesticação. O tabaco, né, que, para vocês terem uma ideia, a Europa, o resto do mundo não conhecia tabaco antes das invasões europeias, né? O tabaco era utilizado aqui para fins rituais, religiosos e também para usos medicinais, né? O chamado mel do tabaco entre grupos indígenas, né? Mas teria sido domesticado na América Central. Os grupos indígenas da Amazônia e aprenderam também, e o tabaco se espalhou por todo o continente. Como eu falei, para fins religiosos e fins medicinais, muito diferente do uso que o tabaco tem hoje na nossa sociedade moderna, contemporânea. Né? Outra espécie que veio de lá é o abacaxi, os abacaxis, né? O abacate, né? Para quem gosta de culinária mexicana, né? O guacamole, né? Então abacate também veio de lá. E o cacau, que é uma planta também que a gente cultiva muito no litoral brasileiro, na Amazônia, né? Muitas vezes a gente trata como uma espécie nativa, conhece muito ele, valoriza muito por causa do chocolate, né? Mas pouca gente sabe que ele é uma espécie também que foi domesticada na América Central pelo povo maia. Inclusive o cacau também tinha usos rituais e as sementes de cacau chegaram em algum momento histórico a valer como moeda de troca, né, na civilização maia. Inclusive eles faziam uso também de chocolate. Chocolate também, a gente valoriza chocolate da Europa, não sei o que, suíço, sabe-se lá do que. Mas os maias já faziam chocolate há milhares de anos atrás. E também a gente deve aí o agradecimento ao povo maia, né, à civilização maia, pelo incrível caso de domesticação do milho. Né? Então, eu mostrei para vocês ali numa imagem anterior, mas vejam bem aqui essa imagem de uma espiguinha de um ancestral do milho com cerca de 10 centímetros de comprimento. Então, a gente chegou hoje a milhos que podem ter 45 até 50 centímetros de extensão, né? Com um sabugo maior, né? Com grãos mais cheios e milhos de várias cores para fins diferentes, desde um milho de pipoca até milho mais específico para ração, milho para canjica, ou seja, tudo isso aí foi um processo de diversificação genética e adaptação iniciado lá pelos maias, né? Pelo menos aí há 3.500 anos antes de Cristo, o que dá mais de 5.500 anos, né? E agora falando um pouco da América do Sul. Né? Da América do Sul a gente tem essa região dos Andes, como eu falei, que é um centro de domesticação, de origem e domesticação bem consolidado, bem conhecido, e a Amazônia, que tem sido cada vez mais estudada como um grande centro de origem e domesticação de espécies.
Inicialmente, essas planícies florestadas da América do Sul, né, que correspondem aí às planícies dos grandes rios da Amazônia, ela era tida como uma área secundária, derivada, né, mas as pesquisas aí, muitas feitas pelo pessoal lá do INPA, né, especialmente o professor Charles Clement, têm demonstrado como que os indígenas que viviam na Amazônia já tinham um alto grau de conhecimento sobre espécies que hoje a gente acha que são nativas, que são selvagens, mas que eram manejadas. Mas eram manejadas em agroecossistemas que pareciam floresta. Ou seja, hoje na agroecologia fala-se muito de sistemas agroflorestais, mas coisa que os grupos indígenas aqui já faziam e faziam domesticação, melhoramento e seleção de espécies em meio à floresta, né? Mesmo que os colonizadores, ao chegar aqui, não enxergavam essa forma de se praticar a agricultura, né? Muito menos reconhecer isso como um centro de origem da agricultura. Mas hoje temos aí informações que já fortalecem essa tese. Bem, falando aí da região dos Andes, né, da Cordilheira dos Andes e as terras altas sul-americanas, que tem de interessante que foi domesticado nesses ambientes? Acho que a maior surpresa que muitos têm ao estudar esse conteúdo pela primeira vez é ver a nossa conhecida batata inglesa, entre aspas, aqui, né? Então ela é um exemplo de tubérculo, que é um tipo de caule subterrâneo, rico em amido, né, com grande potencial calórico, ou seja, uma base de amido para essas civilizações andinas, né? Assim como a quinoa, né, muito conhecida também hoje agora na culinária natural, tem sido muito usada a quinoa, o tremoço. Então eram espécies alimentares utilizadas aí e que foram domesticadas, né, nos Andes, né, por diferentes povos aí relacionados ao Império Inca. É... Além da batata inglesa, tem também o yacon, né? Não sei se já ouviram falar, batata doce yacon, que é essa que está indicada aqui embaixo. Tem muita gente fazendo propaganda dela como uma insulina natural, ela tem açúcar de baixo peso molecular, ela também é uma espécie que foi domesticada nos Andes, né? E aí fica um desafio para a gente também de parar de chamar essas batatas de batata inglesa, né? Não tem nada de inglês nisso aí. Se quiser chamar de batata andina, ou então atualmente talvez valha a pena chamar de batata do agronegócio envenenada, vocês podem escolher. Mas batata inglesa, gente, não tem nada a ver, né? Essa foto aqui, na verdade não é uma foto, né? É um quadro do Van Gogh, que se chama Os Camponeses Comendo Batatas. Ele é de 1885, pintado no Reino Unido, né? Demonstra ali camponeses no Reino Unido, né? Não sei se Inglaterra, Escócia, onde, comendo, dividindo as poucas batatas que restaram de uma colheita mal sucedida. Então o que aconteceu? Os europeus ficaram doidos a hora que eles descobriram batata aqui, né? Então quem levou batata para a Europa a primeira vez, né, já foi conhecendo daqui e carregando para lá, né? E vocês veem que a batata, hoje chamada de inglesa, ela faz parte da culinária aí de vários países na Europa, né? Na culinária inglesa, culinária holandesa, culinária francesa, culinária alemã, enfim, a batata se popularizou na Europa de uma forma espantosa. E na época a coroa real inglesa, ela então criou baixou uma determinação para que os camponeses então deixassem ali às vezes seus cultivos tradicionais e cada camponês tinha que cultivar uma área X de batata, né, para ter a própria produção de batata na Inglaterra, no Reino Unido, né? E engraçado que muitos camponeses deixaram suas formas de manejar os ambientes, né, tradicionais para cultivar batata, né? E uma praga assolou o Reino Unido e acabou com toda a produção de batata e foi uma das maiores fomes que a Europa já viu, né? Ou seja,
fica aí um ensinamento, que trocar diversidade e segurança alimentar que garante o sustento da família por grandes cultivos de uma única espécie para fins comerciais, isso pode ser muito arriscado, né? Porque se der errado, é fome. Enfim, agora falando sobre essa área secundária amazônica, né? Algumas espécies, né? Como eu falei para vocês, o pessoal lá do grupo do INPA do Charles Clement tem demonstrado que várias frutíferas e algumas castanhas teriam sido domesticadas lá. Então, frutíferas aí como o açaí, a castanha do Pará, que na verdade não é do Pará, a castanha da Amazônia, é, jabuticabas, eugênias, que são os grupos aí de pitangas, enfim, uma diversidade enorme de frutíferas já era manejado em meia floresta pelos indígenas, inclusive, como eu já falei, fazendo o processo de seleção e melhoramento delas. Né? O açaí que a gente vê hoje trata como produto de extrativismo foi uma planta que era domesticada, manejada pelos indígenas. Né? E tem outras duas aí também que a gente consome com mais frequência, que às vezes a gente não reconhece, né? Deve agradecer aí aos nossos povos originários, no caso da batata doce e da mandioca, né? Duas espécies domesticadas pelos povos indígenas aqui. A mandioca também é um caso interessantíssimo, né? Porque vocês imaginam uma espécie que ela, a mandioca selvagem, ela é tóxica, né? Tem cianeto, e então os povos indígenas tiveram sucesso em duas frentes. Uma frente que foi a de selecionar e melhorar geneticamente variedades de mandioca mansas, né? As mandiocas de mesa que a gente pode comer cozido sem medo de se intoxicar, né? E a outra frente foi a de aproveitar as mandiocas para fazer farinha, ou seja, a própria tecnologia de se fazer farinha, de pegar a massa de mandioca, separar o polvilho da massa que vai para fazer farinha para um lado, polvilho para o outro, e isso vai virar tapioca, farinha, ou seja, uma diversidade de formas de preparo e processamento dessa mandioca, né? De modo a, a anular essa toxicidade que originalmente a espécie nativa tinha. Né? E então, não sei se vocês lembram quando nossa ex-presidenta Dilma fez um discurso saudando a mandioca em um evento relacionado ao agronegócio brasileiro, ela foi bastante criticada, né, mas as pessoas sequer pararam para ouvir o que ela estava dizendo. Né? Na verdade, ela estava exaltando a mandioca em meio aos principais produtos do agronegócio brasileiro. A mandioca é praticamente a única nativa daqui, que foi domesticada por povos originários do Brasil e que compete com os 10 maiores produtos do agronegócio brasileiro, sendo que a sua maioria dessa mandioca é produzida pela agricultura familiar, em pequenas propriedades, e que é uma planta resistente, super adaptável a qualquer tipo de solo, nutritiva, não é apenas carboidrato, tem proteína também, enfim. Uma saudação à mandioca, né, gente? E aqui outro detalhe, também uma curiosidade, quais animais foram domesticados nas Américas? A gente viu aí, né, galinha, porco, gato, cachorro, tudo isso veio de fora, não tinha nada disso aqui antes das invasões europeias. E, inclusive, por sinal, a introdução de espécies exóticas de animais aqui nos nossos biomas brasileiros foi extremamente destrutiva para a fauna nativa. Vocês imaginam gato e cachorro, né, o que eles fizeram do ponto de vista de predação com espécies de pequenos roedores e outros. Então isso foi altamente impactante para a nossa fauna. E aqui, mas quais espécies animais eram utilizadas aqui? Havia os processos de caça, né, óbvio, mas algumas chegaram a ser domesticadas, como o peru. O peru de Thanksgiving, né, de ação de graças lá nos Estados Unidos, é muito conhecido, né, mas o peru é uma espécie domesticada pelos indígenas originários da América do Norte. Então já era uma espécie domesticada, né, como se fosse uma galinha toda diferente
que já era domesticada pelos povos indígenas daqui, né? O porquinho da Índia, que tem esse nome aqui, mas não tem nada de Índia, né? Ele era, na verdade, do México. Era uma espécie também domesticada para fins de alimentação. A carne de porquinho da Índia era consumida e ainda é em algumas comunidades tradicionais da América Central. Além disso, tem essas três parentes aqui, ó, a lhama, a alpaca e a vicunha, né, que são três espécies parentes da mesma família domesticadas nos Andes pelos povos aí relacionados ao Império Inca. Também foram domesticadas aqui e fazia-se uso delas tanto para do pelo, para tecidos, cobertores, né, vestuário, quanto também até mesmo carne e leite, né? Então, uma grande diversidade. E quem já viu o jacu, já ouviu falar dos jacus, né, que são espécies nativas de aves que a gente encontra aqui na nossa vegetação nativa. O jacu, a gente vê, tem esse termo aí, jacu, parece, vocês já ouviram falar, né, panguá, como se fosse se referir a alguém como jacu, uma forma pejorativa de dizer que a pessoa é meio boba, né? E os jacus, não sei se vocês já perceberam, eles parecem que são meio bobos mesmo, né? Eles ficam ali, manso, anda perto da gente nas árvores, parece que não tem tanto medo do ser humano, é um bicho relativamente fácil de caçar, né? E, apesar de ser proibido, obviamente, mas era uma espécie que já estava em processo de domesticação pelos povos indígenas aqui dessas terras que hoje a gente chama Brasil. Né? Então os jacus eram como se fossem galinhas que ficavam ali circulando nas árvores no entorno dos aldeamentos. Né? Então era uma caça de fácil acesso que estava ali em processo de domesticação. Ou seja, com a introdução de galinhas, né, esse por aí atualmente também é uma questão de legislação que impede a gente caçar a nossa fauna silvestre depois de tanto que ela foi arrasada, né? Mas nos faz refletir, né? Que rumos esse processo de domesticação dos animais nas Américas teriam tomado se não fosse a introdução de outras espécies para o mesmo fim. E aqui mostrando para você só alguns exemplos de outras especiarias e temperos, né? Pelo mundo, de coisas que circulam às vezes aqui nos temperos de nossas comidas e a gente não sabe de onde vem, né? Então, ó, vamos ver, lá da Ásia tropical, sudeste asiático, né, e o centro chinês, a gente tem ali a canela, a pimenta do reino, cravo, cardamomo, gengibre, noz moscada, pegar ali o Oriente Médio, também dos estigmas secos de crocus sativos, que é o açafrão chamado saffron, né, porque o açafrão, que a gente chama de cúrcuma, teria sido domesticado na Índia. Né? Na Europa, a gente tem duas famílias muito utilizadas aí no Mediterrâneo, né, que vieram ali da região mediterrânea, norte da África e sul da Europa, como o da família Lamiácea, o tomilho, hortelã, manjericão, orégano, sálvia, e da família Apiácea, outra muito utilizada também como tempero, a salsa, aneto, alcarávia, funcho, coentro, o anis. E aqui na América tropical, a famosa pimenta vermelha lá da América Central, né? A pimenta da Jamaica e a baunilha. Quem já ouviu falar aí da baunilha? A baunilha é uma orquídea, é uma espécie de orquídea que dá uma vagenzinha da qual a gente extrai a polpa que tem aquele aroma de baunilha. Muitas pessoas sequer conhecem, nunca ouviram, nunca viram uma planta de baunilha, mas todo mundo conhece o gosto artificial de baunilha, né? Você vê que ponto nós chegamos. Todo mundo conhece gosto artificial de baunilha, mas poucas pessoas conhecem a planta, de onde vem essa baunilha, como ela é produzida, né? E era uma planta, uma orquídea nativa daqui da nossa região, né? Das florestas da América tropical. Então, aí alguns exemplos e curiosidades sobre a origem de especiarias e temperos. Bem, e aqui um outro grande marco histórico, né, que foram as grandes navegações e esse período ali da passagem do mercantilismo e do início do imperialismo,
né, que levou às invasões europeias, né, mundo afora, então impulsionado aí por interesse no comércio internacional, e o que eles fizeram naqueles tempos hoje tem nome, a gente chama de biopirataria, né? A gente aprende muitas vezes nos livros de história que as grandes navegações foram motivadas na busca por especiarias. Aí, assim, sinceramente, né, gente, o que acontecia era o seguinte: os árabes eles mantinham o domínio sobre essa rota de venda, de comércio de produtos vindos da Ásia para a Europa. A Europa queria cortar o atravessador, né? Mas você acha que os europeus queriam cortar o atravessador para ir buscar direto esses produtos na Ásia, especialmente na Índia, em busca de especiaria, em busca de tempero? Você acha que esse pessoal estava buscando canela? Cravo? É óbvio que não. Então as grandes navegações, na verdade, foram motivadas à busca por drogas. Sim, o que era valioso, na verdade, era o ópio. Então era, né, cortar os intermediários do comércio do ópio. Não apenas do ópio, como também de outras drogas que havia no Oriente e não havia na Europa. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Que as grandes navegações foram realizadas por um grande grupo de países europeus que faziam, então, queriam manter um monopólio sobre um tráfico internacional de drogas, que o nosso país teria sido colonizado por uma nação biopirata e que buscava aí um tráfico internacional de drogas. É curioso, né? Pensar nisso. Bem, brincadeiras à parte, é importante lembrar que antes das grandes navegações, diferentes sistemas de cultivo evoluíram em diferentes partes do mundo. E após essas navegações e esse processo de imperialismo, houve ainda mais mudança e transferência de espécies de um local para o outro, né, no mundo. E agora, falando aqui sobre os sistemas de cultivo, os europeus, quando chegavam aqui, não entendiam, não conseguiam ver que os indígenas faziam agricultura. Então, eles acreditavam que eram povos meramente caçadores e coletores, né? Mas hoje a gente já tem muitos indícios de que era feita uma agricultura chamada agricultura de coivara. Coivara, na verdade, é um sistema de roçado, de fazer roça após derrubada e queima em pequena escala, né? Ou seja, faziam uso do fogo? Faziam, mas é bom lembrar isso, em pequena escala e controlado. Então, como que era feito? Né? Ou se cortava uma árvore, por exemplo, para fazer um uso, né, ou para construção, para alguma coisa, essa árvore cai, você aproveita a parte que precisa e queima a matéria orgânica, liberando o terreno para o plantio das manivas de mandioca. Né? Então aí se fazia uma roça de mandioca, abóbora, milho, feijão, plantas de roçado. Né? E um exemplo aqui clássico são os apetes caiapó, do povo caiapó, que mostra como que esse sistema funciona, esse sistema de derrubada e queima. Muitas vezes essa derrubada não era nem apenas um desmatamento para obtenção de matéria-prima. Muitas vezes é uma árvore grande que cai na floresta. E ela cai derrubando um tanto de outras árvores e abrindo uma clareira. Então, coloca-se fogo nessa clareira e inicia o primeiro cultivo, que é esse chamado cultivo temporário, né, de roças aí que vão durar no máximo de 2 a 3 anos com esse tipo de cultivo, como milho, mandioca, feijão, abóboras, etc. Né? Depois de 2 a 3 anos, aquela roça já deu o que tinha que dar. E nesses anos de trabalho, muitas outras coisas foram consumidas ali. Você leva um fruto, come o fruto aqui, vai deixando uma semente cair, outra coisa. Então, quando essa roça é abandonada, essa vegetação chamada que está em pousio, vamos dizer, em descanso, ela já é composta por plantas herbáceas, ervas que estão em crescimento, e arbustivas e até mesmo árvores frutíferas que estão já em processo de crescimento.
né? Ou seja, o que era roça antiga vai se tornar um pomar, uma área de coleta de frutas daqui a 3, 4 anos. Né? Na sequência, né, quando esse pomar também para de produzir, depois de 10, 20 anos, porque as árvores da floresta sobem e sombreiam as árvores frutíferas, volta a virar floresta de novo. Ou seja, na verdade era uma agricultura cíclica. Né? Então, o uso do fogo pelos povos indígenas, pelos povos originários, era um uso controlado e pontual em pequenas áreas. E essas áreas eram abandonadas após o seu ciclo de cultivo e então tornava-se um ciclo de sucessão e recuperação das florestas. Então, por isso, os povos indígenas faziam agricultura no meio da floresta. Uma agricultura itinerante, onde abriu clareira, vai virar uma roça, essa roça vai virar um pomar daqui a não sei quantos anos, esse pomar vai ser abandonado, vai virar floresta, daqui a pouco a floresta já é área de caça, então, ou seja, a agricultura vai circulando no território, né, de maneira um pouco mais sustentável. Em outras partes do mundo, vocês veem aí como que evoluíram sistemas agrícolas diferentes, né? Ou seja, desde oásis no meio do deserto, no Vale do Rio Nilo, cultivados, até aqui ao preparo do solo com arado de tração animal, ou seja, cultivo de batatas e tubérculos com criação de animal no alto dos Andes, né? Num terreno teoricamente inóspito para a agricultura. O ser humano foi capaz de desenvolver técnicas de cultivo e domesticar espécies nesses espaços. Né? Aqui um exemplo maravilhoso desses terraços de arroz irrigado. Né? Esse exemplo aí da foto é na ilha de Bali, na Indonésia, mas em todo o Oriente a gente vê ali esses sistemas de cultivo de arroz em terraço, aproveitando as chuvas sazonais das monções. Né? Então estou falando isso aí para vocês verem como que no mundo inteiro, até na Europa medieval também, onde utilizava-se aí o arado chamado charrua, né, a questão da gradagem e semeadura, sementes jogadas a lanço, né, eram utilizadas aí mesmo nos períodos aí na Europa do século XV, ou seja, na Idade Média, mostrando para a gente como que os sistemas agroalimentares, os diferentes sistemas agrícolas evoluíram em diferentes partes do mundo. A agricultura se expandiu e irradiou para além desses centros de origem, né, assim como técnicas de cultivo e etc., né, mas que após as grandes navegações e o processo de imperialismo e das invasões europeias, passou-se então o modelo de agricultura europeu, fundamentado na monocultura, nessa lógica de gradagem do solo, isso passou a se tornar hegemônico e passou a influenciar vários outros sistemas agrícolas no mundo. E ao querer transportar uma lógica de cultivo de um determinado território para outro território, essa forma de cultivo, esses sistemas são adaptados ao território, aos locais onde foram desenvolvidos. Muitas vezes, ao transportar isso para outros locais, isso se torna insustentável. Né? E até que a gente chegou no ponto que a gente tem hoje, né? De ver uma agricultura altamente mecanizada, tecnificada, que utiliza aí grandes áreas, uso massivo de fertilizantes químicos para conter a exploração desenfreada do solo, uso de irrigação para conter o desequilíbrio hídrico, uso de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas para tentar controlar os desequilíbrios ecológicos, né, decorrentes desse modelo. Como chegamos até aqui? Aí isso é um assunto para a próxima aula, no qual nós vamos falar da Revolução Verde, né, ou seja, dessa etapa mais recente da história das agriculturas, que inventou esse modelo de agricultura industrial, que a gente vai chamar aqui de agricultura convencional ou de modelão do agronegócio. Beleza?
E as referências aí para essa aula de hoje, se vocês quiserem estudar, o livro de História das Agriculturas no Mundo, o capítulo 2 é o capítulo que trata dos diferentes centros de origem e domesticação de plantas, e tem esse livro da Embrapa aqui também que eu deixei disponível para vocês lá no Google Classroom, sobre a origem e evolução de plantas cultivadas. Ele também traz uma versão sobre essa parte histórica, mas ele é um livro interessante se vocês às vezes precisarem consultar uma planta ou outra, qual a origem dela. Beleza? No mais é isso, espero que vocês tenham curtido essa aula também. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí na postagem do Classroom mesmo. E vamos que vamos seguir proseando. Semana que vem tem mais. Grande abraço. Ereré.